Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Diferenciais das Unidades Condensadoras destinado ao mercado de tanque de leite, com o engenheiro Leandro Silva. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de nossos espectadores e agradecemos a todos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, em alguns casos, links para downloads de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se tiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos Reação, Pesquisa de Satisfação e Certificado. Avisos gerais. Pedimos que ao finalizar o webinar respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao Leandro, que possa seguir com a sua apresentação. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram para participar desse webinar, né? E já de antemão, já gostaria de convidar a todos vocês a participarem da série de webinars que será apresentada durante o decorrer desse primeiro semestre. Bom, hoje o tema do nosso webinar vamos tratar sobre os principais diferenciais das unidades condensadoras destinadas para o mercado de tanque de leite. Antes de começar, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Leandro Silva, como a Débora já falou ali no início, né? Minha formação, eu sou engenheiro mecânico, mas eu também tenho uma formação técnica na área de refrigeração, né? E atualmente eu venho atuando no segmento de refrigeração e ar-condicionado, mais destinado para o segmento de fabricantes. Trabalho no segmento de refrigeração há aproximadamente 17 anos. Comecei trabalhando com refrigeração industrial, depois fiquei um tempo trabalhando numa rede de supermercados e atualmente trabalho na Danfoss aproximadamente 10 anos já. Próximo mês faz 10 anos que estou trabalhando na Danfoss. Estou apresentando esse webinar aqui do nosso laboratório, né? E eu estou contando com o apoio do meu amigo Osvaldo, que vai estar ali respondendo as perguntas que foram aparecendo no chat. Então, fique à vontade para perguntar. A gente vai abrir uma sessão no final da apresentação para responder as perguntas também. Então, fique à vontade para fazer perguntas. Na medida do possível, o Osvaldo vai respondendo. E o que ficar de dúvida, a gente pode fazer um bate-papo no final. Aqui também estou deixando o meu e-mail, né? Caso reste alguma dúvida que não deu tempo para ser tirada aqui durante o webinar, vocês podem me mandar por e-mail que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. Bom, então uma passadinha aqui, né? Então a gente preparou uma agenda, né? Onde a gente vai abordar alguns tópicos, né? Primeiro eu vou fazer uma introdução, né? Falar sobre o mercado de leite. Depois eu vou passar aqui pela legislação, regulamentação, os tipos de sistema, os desafios e algumas soluções que a gente tem voltada para esse segmento, né? Aí vamos entrar no tema central, que é os principais diferenciais das unidades condensadoras. Vamos explorar um pouquinho ali, que eu deixei um tema à parte aqui, o
canal, que eu acredito que é um dos principais diferenciais das nossas unidades. E aí vamos falar um pouquinho sobre boas práticas, fazer um breve resumo e finalizar a nossa apresentação com a sessão de perguntas e respostas. Bom, iniciando aqui, né, falar um pouquinho da cadeia de suprimento do leite, né? A cadeia de suprimento do leite é todo o processo que o leite percorre até chegar à nossa mesa. Ou seja, a gente tem ali o leite sendo ordenhado na fazenda, independente do tamanho da fazenda, todo o sistema ele passa por esse processo. Então, ali, o sistema de ordenha, tem o sistema de resfriamento aqui, né, que pode ser, a gente vai comentar um pouquinho mais na frente sobre os vários tipos de sistemas existentes, o transporte, passando lá pelo processo de fabricação nas indústrias de laticínio, né, transporte para o supermercado até chegar na nossa mesa. E o mais interessante todo esse processo é que todo esse sistema precisa de refrigeração. Então, a gente vai abordar, né, a importância da refrigeração em toda essa cadeia de suprimento. Aí, começando aqui, né, fazendo uma breve introdução, por que a gente precisa resfriar o leite? O leite ele precisa ser resfriado primeiramente, para controlar a proliferação de bactérias, né? E segundo, você precisa ter uma qualidade do leite, né? Então, quanto melhor mais rápido esse leite é resfriado, é tratado, melhor é a qualidade, melhor é o preço que o fazendeiro vai vender esse leite para as cooperativas ou para os grandes laticínios. Uma coisa que é extremamente importante, né, como eu citei ali, que é na cadeia de suprimento do leite, é a temperatura de conservação. Durante todo esse processo, é extremamente importante que o leite seja mantido a uma temperatura entre 4 a 6 graus, justamente para não ter essa proliferação de bactérias, né? E tudo isso, existe regulamentações e legislação para garantir que esse leite seja tratado da melhor forma possível, né, até chegar à nossa mesa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ISO 5708, ela trata do critério de fabricação, né? Ou seja, o tanque ele não pode ser inventado da cabeça do fabricante. Tem uma regulamentação, ele tem que obedecer a alguns critérios. Por exemplo, tamanho de isolamento, para garantir que o leite não perca a temperatura, né? E ele tem um processo um tempo de resfriamento ali que está adequado para garantir a qualidade do leite. Vou falar aqui um pouquinho sobre... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é regulamentado pela normativa 51. Essa normativa 51, ela define quais são os padrões mínimos para controle de qualidade do leite, né? Cada país tem a sua regulamentação. Por exemplo, na Europa, eles têm um sistema um pouquinho mais rígido que o do Brasil. Aí, se você tem esse controle, essa regulamentação é definido por cada país, né? Então, no Brasil, o que rege a gente aqui é a normativa 51. E ainda um pouquinho sobre a legislação, é um critério bastante importante aqui, né? Que é a classificação de desempenho do tanque. Normalmente, quando o mecânico chega ou o fabricante ele coloca uma plaquinha de identificação, tem uma sigla que define a classe de desempenho desse tanque. Por exemplo, se você pegar aqui, se na plaquinha tiver lá que o leite tem aqui 4, né, 4B2.
O que significa isso? Isso significa que é um tanque de 4 ordenhas, né? A temperatura de ambiente que ele foi selecionado, foi projetado, é uma temperatura de ambiente de 32 graus. E o tempo de resfriamento para fazer o cool down, que é de 35 para 4 graus, tem que ser no máximo de 3 horas. Isso impacta diretamente na qualidade do leite, e, consequentemente, também no preço de venda, né? Então, esse é um pouquinho da legislação. Entrando aqui agora, os tipos de sistema de resfriamento de leite, né? Especificar, porque existem vários sistemas, né? O mais comum é o sistema de expansão direta. Ou seja, o tanque de expansão direta, geralmente ele é ligado a uma máquina por circuito de evaporação, né? E um tanque, pode ser um tanque meia cana, ou um tanque que varia de 100 a 500 litros, depende da carga térmica. Mas geralmente é um tanque de expansão direta, onde o resfriamento é feito na parte inferior do tanque, né, tá o evaporador. Esse tanque ele tem um agitador para manter o leite em movimento, para que esse leite não congele. Esse tanque de expansão direta, ele é o sistema mais simples, né? Geralmente, eu vou um pouquinho mais para frente, eu vou falar das unidades condensadoras, mas vocês vão entender que o sistema aqui, ele é um sistema plug and play, pela facilidade de ligar. E aí tem os componentes que permite fazer esse sistema plug and play, eu vou estar especificando um pouquinho mais à frente. A gente tem um sistema de banco de gelo. Não é um sistema muito comum, né? Mas é um sistema possível de se montar, né? Aqui, geralmente, é onde precisa de fazer um armazenamento e as condições são um pouquinho mais precárias assim, de energia. Então, geralmente, eu utilizo esses bancos de gelo. Não é muito comum, particularmente eu nunca vi, mas é um sistema possível de ser montado. Um outro sistema, aqui já é um pouquinho mais comum, é o de pré-resfriamento. Ou seja, você tem o tanque de leite, né? Mas antes você tem um trocador de calor para baixar um pouquinho a temperatura desse leite antes de ele cair no tanque. Qual que é a vantagem disso? Quando o tanque de leite recebe esse leite com a temperatura mais baixa, você tem um esforço menor da máquina. Consequentemente, você tem um consumo menor de energia e sua máquina também é uma máquina menor. Isso traz uma série de benefícios ali, porque o custo de energia com a fazenda ele é muito alto. A maior parte dele está concentrado na refrigeração. Então, esse sistema, ele traz uma eficiência para o sistema, consequentemente, você tem uma máquina menor e uma eficiência melhor também. Aí, passando aqui, avançando um pouquinho mais, a gente tem um sistema de resfriamento instantâneo. O sistema de resfriamento instantâneo, geralmente é utilizado em fazendas maiores, né, onde tem aquelas ordenhadeiras automáticas, né, onde a vaquinha ela pega ali o caminho, não precisa ninguém guiar a vaca ali para fazer a ordenha. Ela mesmo, no momento que ela se sente confortável, vamos dizer assim, para ir ordenhar, ela vai sozinha, não precisa ninguém guiá-la. Esse sistema geralmente é utilizado em grandes fazendas e é um sistema, basicamente um chiller. Como se trata de um sistema de alta capacidade, geralmente aqui você pode fazer skids, né, de unidades condensadoras, montar 3, 4 unidades em paralelo e para atender a demanda
da capacidade exigida ali para o resfriamento de leite. E um outro sistema também, acredito que não muito usual, mas é um sistema possível de ser montado, é o resfriamento de duplo estágio. Ou seja, aqui nesse sistema você tem uma água aqui circulando, né, fazendo o pré-resfriamento do leite, né, no primeiro estágio, e no segundo estágio você tem um chiller aqui fazendo resfriamento instantâneo aqui do leite, né? Esse leite vai ser resfriado e vai pro tanque aqui, onde vai ser coletado, levado para os laticínios. A vantagem desse sistema aqui, novamente, com esse sistema você consegue diminuir drasticamente assim, o tamanho da máquina, né? Você consegue uma eficiência enorme utilizando esse sistema. Lógico, esses trocadores de placa aqui precisam ser trocadores sanitários, né? Não pode ser qualquer trocador. Precisa ser um trocador sanitário. Aqui, avançando um pouquinho, vou falar um pouquinho do desafio e aí já começar a entrar um pouquinho mais na parte do sistema de refrigeração, né? O que acontece? O leite, quando ele é ordenhado e ele entra no tanque, geralmente ele entra na temperatura ambiente, né? E aí, a partir do momento que ele entra no tanque, ele tem praticamente 3 fases. Na primeira fase, né, no ponto A aqui, ele entra a temperatura ambiente, aproximadamente 35 graus, e você tem um esforço bem significativo da máquina, porque a temperatura de condensação está alta e a temperatura de descarga também está muito alta. Alguns técnicos, algumas visitas que eu participei de algumas startups, a gente já pôde comprovar que esse tempo aqui, ó, de 45 minutos, né, abaixando aqui aproximadamente 1K a cada 5 minutos, se a máquina não consegue atingir essa temperatura aqui, nesses primeiros 45 minutos, a gente já consegue perceber que a máquina está desbalanceada ou precisa fazer algum ajuste, né? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre como fazer esse balanceamento e como regular o sistema para que isso funcione adequadamente. No ponto B aqui, passando os primeiros 45 minutos, a gente entra no ponto B. A gente ainda tem a temperatura de sucção um pouco alta, mas a máquina já começa a entrar em regime. Quando chega nessa fase, a queda de temperatura é aproximadamente 1 Kelvin, né? 1K a cada 5 minutos. E no final do processo aqui, né, a gente fala que é o desafio da refrigeração, porque aqui a máquina começa a entrar em regime e você pode ter alguns outros problemas, como, por exemplo, pode começar a dar retorno de líquido, o leite pode começar a congelar, então você precisa regular muito bem isso daqui para que os sistemas trabalhem em harmonia. Um pouquinho mais para frente, eu vou voltar nesse tema, e aí a gente vai falar sobre as boas práticas de refrigeração, e aí eu vou conseguir mostrar como fazer esse ajuste para deixar a máquina no regime perfeito de funcionamento. Bom, um outro desafio, né, que eu pude presenciar no campo é o sistema de limpeza, né? Aqui eu estou chamando a atenção para algumas soluções, né, para o sistema de resfriamento, que a Danfoss tem um portfólio bastante extenso, né, e talvez pouco divulgado para esse segmento. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Por exemplo, todo o tanque ele precisa ser higienizado. Geralmente é utilizado uma água quente, né? Uma água ali por volta de 70 graus. O que acontece? Se você tem um tanque que ele não faz o sistema de recolhimento, você pode acumular gases ali dentro do evaporador. Quando faz a lavagem do tanque,
esse gás ele pode expandir. E isso, muitas vezes, causa o rompimento, a expansão do evaporador e ele acaba furando o evaporador. Então, para corrigir isso, a gente recomenda fazer um sistema de opt-down, ou seja, você instala uma válvula solenoide na linha de líquido, né, em paralelo com um pressostato, para que na hora que você for fazer a limpeza, essa pressão vai subir, o compressor vai ligar, vai fechar a válvula solenoide e todo o fluido ele vai ser succionado ou para dentro do condensador, ou se a máquina tiver um tanque de líquido, para o tanque de líquido. Então, isso você evita o vazamento do tanque, do evaporador no tanque de leite. Esse é um ponto bastante relevante. Um outro acessório também que eu gostaria de apresentar para vocês são os controles do ventilador. Ou seja, no Brasil, a gente tem temperaturas que variam de 30 e 35 até menos 2, 3 graus lá na região sul. E tudo isso interfere no processo de funcionamento da nossa máquina, né? Então, por exemplo, se você tem uma baixa condensação, porque às vezes você precisa, muitas vezes o sistema, como eu citei no slide anterior, né? Você começa ali o sistema de cool-down, de resfriamento, você tem uma temperatura de descarga muito alta. Então, alguns fabricantes, o que eles fazem? Eles aumentam o condensador para ajustar a máquina no começo do processo. Porém, se a sua máquina está localizada numa região muito fria, você pode começar a ter outros tipos de problema, que é uma baixa condensação. Se tem uma baixa condensação, falta líquido na válvula de expansão, então você vai ter problema de rendimento. Então a gente tem a solução aqui do RGE e o XGE. O que ele faz? Isso daqui é instalado na linha de descarga do sistema, e ele, pela pressão, ele vai modulando a velocidade do ventilador. Com isso, você consegue ter um sistema mais estável, né? Além de, no período noturno, quando a temperatura baixa, ele diminui a rotação do ventilador, então diminui também o ruído da ventilação. Esse é um outro benefício que a gente tem aqui disponível na Danfoss. E para finalizar essa parte aqui dos acessórios, a gente também tem a solução dos trocadores de calor, justamente para aproveitar o calor rejeitado ali pela descarga do compressor. Então, como toda fazenda precisa de água quente, essa solução pode ser utilizada para aproveitar o calor desperdiçado ali pela temperatura de descarga. Essa água pode ser armazenada num boiler ali para ser usada posteriormente. Isso é mais uma vantagem que a Danfoss tem, e esse acessório também é um item de linha aqui da Danfoss. Entrando aqui agora no nosso tema central das unidades condensadoras, vou começar eu queria destacar aqui os principais benefícios, né, da nossa linha de unidade condensadora. Então, a gente tem aqui basicamente esses 4 modelos, né, que são os carro-chefe aqui da companhia. Essa maquininha azul aqui, que é o carro-chefe, praticamente 70% das nossas vendas está nesse modelo. A gente tem os modelos Slim Pack, que isso aqui é uma unidade destinada para ambientes que você precisa de um baixo ruído. E aqui a gente tem essas duas linhas, né? A unidade de Sabermetrica para aqueles tanques maiores que eu comentei anteriormente, né? Que faz resfriamento instantâneo, chillers, né? De processo, né? Para fazer o resfriamento. Você precisa de bastante capacidade, então a gente tem esses dois modelos. A Optima Sabermetrica e a Optima Trio.
são voltadas para grandes capacidades. E mais específica para o segmento de tanque de leite, a gente tem o modelo na versão D36, né, que é uma máquina que ela não tem um tanque de líquido, né, se comparada com a versão D31, ela tem uma caixa elétrica um pouco mais simples, né, também tem um boring de passagem, que é somente você fazer a interligação, muito fácil de ligar. E o detalhe, essa máquina aqui, ela, na versão monofásica, ela só vai até 3 HP. Então, a Danfoss tem desenvolvido uma outra linha, essa linha, a versão D31. A versão D31, o que acontece? Para sistema que você tem dificuldade de ter um trifásico, então você pode utilizar uma máquina nessa versão. O que acontece? São 2 compressores ligados em Thunder, mas são 2 compressores monofásicos. Ou seja, os 2 modelos que a gente tem, né, são 2 modelos existentes na versão HJZ, né, que é para trabalhar com R404, e são 2 modelos O236, né, que fica O2 modelo 2 compressor MTZ 50. Ou seja, dessa forma a gente consegue fechar o range, né, de capacidade aqui das máquinas monofásicas. Essas são a versão D36 e D31. E agora, entrando nos principais... Entrando aqui, falando nos principais componentes. Entrando aqui na questão dos principais componentes, né, das unidades, que são os diferenciais, né, das nossas máquinas. Todas as máquinas da Danfoss, ela vem equipada com pressostato, ou cartucho ou KP. Mais específico para as máquinas de tanque de leite, ela já vem equipada com os pressostatos no cartucho. Ou seja, isso aqui é uma facilidade para o fabricante, para o mecânico que está fazendo a manutenção no campo. Porque esse pressostato ele já vem pré-ajustado, tanto na alta, tanto na baixa. Então, esse é um dos benefícios das máquinas de tanque de leite. Um outro benefício é sobre a nossa caixa elétrica, né? Ela vem equipada com relé de partida, os capacitor de marcha, capacitor de partida e uma régua de Bohr aqui, que é só fazer aquela ligação que eu falei, plug and play. Você alimentou a máquina, ela já está apta para você fazer os procedimentos ali, vácuo, que a gente vai citar mais na frente, para funcionar o sistema. Um outro ponto aqui importante, né, que eu gostaria de citar, para ficar aqui registrado para vocês, é sobre os capacitores. Recentemente, acho que questão de uns 2 ou 3 anos atrás, a Danfoss fez uma reengenharia de toda a linha de unidade condensadora e recalculou toda a família de capacitor de marcha e de partida, justamente por causa da dificuldade que tem nesse segmento de tanque de leite, onde você tem a tensão, né, nas fazendas muito baixa e pode gerar uma dificuldade para o compressor partir. Então, pensando nisso, a gente recalculou toda a família de capacitores, né? Então, se você for fazer uma manutenção ou fazer uma troca de capacitor, a gente recomenda você utilizar essa tabela aqui, né? Depois você pode dar um print, tirar uma foto, né? Mas a gente recomenda vocês utilizar essa tabela aqui para não ter problema de funcionamento do compressor. Ok? Bom, um outro componente que é extremamente importante, né,
são as válvulas Rotalock. Eu já trabalhei em campo, né? Então eu sei como é complicado, é difícil você fazer a substituição de um compressor, carregar maçarico. Então, isso aqui é uma coisa que tem muito valor, principalmente para o mecânico, quando vai fazer uma manutenção, ele sabe o valor que isso tem para o sistema. Isso aqui facilita muito o trabalho na fabricação também, porque essas válvulas, ela agiliza o trabalho do mecânico, né? Porque você consegue fazer um vácuo mais rápido. Se você precisar fazer uma carga de óleo, você pode fazer vácuo, né? E puxar o óleo por uma dessas conexões. Então, isso aqui é muito importante e a Danfoss não abre mão de ter isso instalado nas nossas unidades. Filtro secador, isso é padrão também, né? Extremamente importante para tirar umidade, os condensados da linha. Então, todas as unidades também vêm equipadas com os filtros secadores. Eu não coloquei aqui, mas além dos filtros, desses acessórios, também a máquina vem com resistência de cárter, né? E os visores de líquido, que ajuda bastante para fazer o diagnóstico do sistema ali, quando a máquina está em funcionamento. E um ponto aqui, eu deixei até um capítulo à parte para falar, que eu acredito que esse é um dos maiores benefícios que nós temos na nossa unidade condensadora, que são os microcanais. Os nossos microcanais, eles são 35% menor comparado com um tubaleta, né? E além disso, ele tem um peso muito menor se comparado com o tubaleta. Ou seja, isso, quando você consolida uma carga, né, essa diferença ela começa a fazer sentido, né, pelo peso da máquina. Um outro diferencial é o fato dele ser, o volume interno dele ser menor. Ou seja, a carga de fluido que precisa para balancear o sistema é muito menor. Geralmente, 30%, alguns casos chega a 30% a menos, né, da quantidade de refrigerante comparado com tubaleta. Se você for comparar o preço do fluido refrigerante hoje no mercado, você vai começar a perceber que isso é um grande diferencial que as nossas unidades condensadoras têm. Talvez isso seja até um fator determinante para você ganhar uma oportunidade ou não aí no campo. Então, isso é muito importante. E aí, muitos se perguntam, né? Mas o canal suja muito, entope, é difícil de limpar. Pessoal, o microcanal ou o tubaleta, eles vão sujar da mesma forma. Qual que é a diferença? O microcanal, ele é muito mais fácil de limpar, né? Porque aqui, ó, por exemplo, se você tem um tubaleta, ele começa a sujar, a sujeira dele começa a entrar no meio das aletas aqui, fica mais difícil. Geralmente você tem que usar produto químico para limpar, né? Você precisa bater uma VAP ali, então o processo é muito mais complicado. Já no microcanal, é um processo mais simples. Uma simples vassoura ali com uma assadura mais macia, você passou na face do microcanal, ele já limpa. Ou tem alguns casos, em sistemas maiores, o pessoal usa também um aspirador de pó com uma vassourinha ali na ponta para não amassar as aletas, ou simplesmente um jato de água de torneira, né? Você jogando de dentro para fora. Nesse caso aqui, ó, a gente recomenda não bater VAP, porque você pode amassar as aletas aqui. Então, é simples, é só uma água de torneira, o jato ali, você pressionando com o dedo a ponta da mangueira, bater uma água, você já consegue fazer a limpeza do microcanal. Então, assim, além de toda essa vantagem, né, da carga de fluido menor, a facilidade de limpeza também é melhor.
E um outro detalhe importante, né? A Danfoss, há uns 4 anos atrás, ela reformulou toda a linha de canal, fez uma nova liga de alumínio. Então, nossos condensadores, que antigamente tinham 1 ano de garantia, agora são 2 anos de garantia. Então, para toda a nossa linha de unidade de condensadoras, no nosso canal, ele tem 2 anos de garantia. Isso é mais uma prova que a Danfoss acredita muito nesse produto e é um produto que traz muita vantagem aí para esse segmento. Então, falando aqui agora, vamos entrar nas boas práticas, né? Porque todo aquele processo, de nada vai adiantar se a gente não fizer ou não tiver uma boa prática desde lá do processo de fabricação, né? Até na manutenção. Então, começando aqui pela instalação de equipamento. O que a gente precisa para ter o equipamento bem instalado? A gente precisa ter um piso nivelado, né? Um ambiente de preferência que não tenha muita sujeira, uma sala de máquina, né? Isso é importante, né? A gente precisa de um local que tenha uma boa circulação de ar, né? Se possível, respeitar as medidas que aparecem aqui nessa figura, né? De 1 metro, né? De face com o condensador e 2 vezes o comprimento da máquina. Isso é o ideal. Agora, se a gente não tem essa condição, a gente tem outras maneiras de fazer esse processo de ventilação. Ou seja, a gente pode fazer o processo de exaustão forçada, né? Se o telhado tem, ou você pode colocar numa cobertura, desde que o telhado tenha uma saída de ar, né? Para esse calor sair, né? Como o ar quente ele é menos denso, então a tendência dele é subir. Então, um telhadinho aqui com abertura já ajuda bastante. Ou, na pior das hipóteses, né, como você já instalou, já está com problema na máquina, aí tem que improvisar. Aí não tem muito jeito. Aí teve um cliente nosso teve essa solução aqui. Abriu um buraco para fazer a circulação de ar e deixar a máquina funcionar. Então, esse é um dos primeiros pontos aqui da boa prática. Segundo ponto, né? Processo de instalação. O vácuo. O vácuo, geralmente, você precisa ter um vácuo que esteja abaixo de 500 micron. E um ponto que é extremamente polêmico e importante. O vácuo ele não é medido por tempo. No gráfico, você tem até uma noção ali, né, de mais ou menos quanto tempo leva para o sistema chegar num vácuo adequado. Mas, repito, o vácuo ele não é medido por tempo. Você precisa de uma bomba de vácuo, você precisa de um vacômetro para fazer a aferição. Se você não faz se você não faz uma evacuação adequada do sistema, isso pode começar a gerar alguns problemas, como, por exemplo, você pode gerar condensados no sistema, né? Você pode deixar essa umidade juntando com o calor da temperatura de descarga, ele começa a virar um ácido. E esse ácido ele começa a atacar a tubulação de cobre e até mesmo o verniz do imobilamento do compressor. E isso pode causar uma quebra prematura do compressor. Então, o vácuo é extremamente importante no sistema de refrigeração. Outro ponto, né, que é extremamente importante, estava citando lá em cima, né, que é o processo de carga de gás. O processo de carga de gás geralmente é feito em sistema menor, geralmente é feito por balança, né? Então, você já coloca ali, você faz o vácuo no sistema, né? E você pode quebrar com o próprio fluido refrigerante. Quando você tem muito fabricante que ainda utiliza o R22.
Então, você dá a carga inicial, geralmente pela linha de líquido, né? Nas unidades que tem um tanque de líquido, você pode colocar o fluido diretamente no tanque, né? E depois, posteriormente, você vai completando só com vapor. O R404 ele já é uma mistura, é um blend. Então, você não pode fazer o vácuo no estado de vapor. Então, você precisa fazer você pode fazer o complemento pela sucção do compressor, mas você vai dosando ali, né? Vai dando pequenos jatos de líquido, né? Até o sistema entrar em regime. Isso influencia diretamente, né, no superaquecimento da máquina. Como eu disse lá no começo, naquele gráfico. Se você tem um superaquecimento muito alto, você tem problema de temperatura de descarga e, consequentemente, carbonização do óleo. Se você tem um superaquecimento muito baixo, você tem retorno de líquido. Os dois são problemáticos para o sistema. Então, para isso, a gente precisa fazer o ajuste do superaquecimento, né? Como que faz o ajuste de superaquecimento, né? Para fazer o ajuste de superaquecimento, você precisa de um penta, né? Um manômetro, né? E está lá, conectar ele aqui na saída do evaporador, né? Com a pressão de... Aí você vai fazer com a Danfoss tem as regrinhas da Danfoss, né? Que antigamente usava, mas hoje a gente tem o aplicativo da Danfoss, né? Que você pode fazer essa conversão. Então, você vai medir a pressão de evaporação, né? Lê aqui no manômetro, vai converter essa pressão em temperatura e vai fazer a leitura do penta, né? Do termômetro, e você vai fazer uma continha, que é a temperatura de saturação, né, que é o vapor mais líquido, menos a temperatura de evaporação, que você vai medir aqui no penta. E essa diferença é o superaquecimento. Ou seja, o superaquecimento, ele nada mais é do que a temperatura que o gás ganha no evaporador. Por que é importante isso? Para que não retorne líquido do compressor e aí causar as quebras mecânicas ali por golpe de líquido. Igual, tão importante quanto o superaquecimento, também é o subresfriamento. Porque o subresfriamento ele vai garantir que não vai faltar gás na sua válvula de expansão. E isso interfere diretamente naquele gráfico que eu apresentei anteriormente. Se você tem menos líquido chegando na válvula de expansão, dispositivo de expansão, mais tempo vai demorar para fazer o cool down, né, o resfriamento do seu leite. E aí já começa a comprometer a qualidade, né? Em alguns casos, o produtor pode até perder o leite, né? Então, é extremamente importante também fazer o subresfriamento. Para fazer o subresfriamento, o processo é muito similar, né? Você, através do manômetro instalado aqui na linha de líquido, juntamente com um penta, você vai fazer a conversão da pressão, né? A conversão da pressão em temperatura e vai fazer a subtração da temperatura que você está medindo aqui no seu penta. Isso vai te dar o subresfriamento. O ideal, subresfriamento, geralmente de 3 a 5K. Eu não citei anteriormente, mas o recomendado do subresfriamento é de 7 a 11K. Seria um subresfriamento, um superaquecimento nessa faixa adequado para o sistema. E para fazer esse ajuste, né, você pode utilizar essa tabelinha aqui, uma tabelinha do Senai, né, é bastante usual. Se você precisa diminuir o superaquecimento, então o que você precisa fazer? Você precisa abrir a válvula.
Se você precisa aumentar o superaquecimento, você fecha a válvula. E assim, consequentemente, aqui na possuir resfriamento. Tudo isso para evitar o que eu estava falando anteriormente. Se você tem um sistema que ele não está bem ajustado ao superaquecimento, você pode começar a ter congelamento do leite, né, no fundo do tanque, e começar a retornar fluido refrigerante no estado líquido. Essa foto aqui é uma foto bem característica de um sistema com um retorno de líquido. O óleo ele fica espumando, né? O compressor ele fica um pouco mais frio. Qual que é a consequência disso? O óleo ele começa a ir tudo para o sistema. E você pode causar uma quebra mecânica. Então, o superaquecimento é extremamente importante para ajustar esse tipo de prevenir esse tipo de falha. Um outro problema que a gente tem também, entrando aqui na questão das fazendas, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, é a questão da atenção de alimentação. Isso é um problema sério, né? A gente tem muita devolução de compressor e às vezes o compressor não está queimado. Simplesmente ele começou a trabalhar com uma tensão muito baixa, né? E aí ele começa a aumentar a corrente, o compressor aquece e desarma pelo térmico. Então, a gente tem um procedimento para analisar se o compressor está queimado ou não. Você pode, através de um amperímetro, né, na posição de continuidade, medir se o borne está dando um sinal, se ele está dando continuidade. Mas o que acontece? Muitas vezes a máquina acabou de desarmar, o mecânico, o técnico chega na obra, o compressor ainda está quente, ele mede, está aberto pelo térmico, e aí ele condena o compressor. O ideal é deixar esse compressor esfriar, e aí você vai lá, depois de um tempo, mede a continuidade, vê se o compressor está funcionando, se está fechando, antes de você condenar. E aí, você... Estava falando aqui do protetor térmico, né? Aqui é o exemplo do que acontece, né? O protetor térmico ele está ligado junto com a bobina do compressor. Então, conforme vai aumentando a corrente, por exemplo, se você tem uma baixa tensão, consequentemente você tem um aumento de corrente. Então, esse dispositivo que está ligado aqui na bobina do compressor, ele começa a aquecer e ele abre. Esse é o que é um clipson, né? Ele que abre e faz o desarme do compressor. Isso é para evitar que o compressor queime. A gente tem uma tabelinha, né, que é logo após o compressor resfriou, você vai fazer as medições, você tem aqui os valores de resistência ômica para comparar se esse compressor está queimado ou não, além da continuidade. Outro fator importante também, que geralmente o pessoal liga perguntando, é sobre como selecionar os disjuntores, né, e contatores para fazer a proteção do sistema. A gente tem aqui a corrente RLA, que é a corrente de rotor bloqueado. Essa corrente é que vai fazer a proteção antes do compressor travar. A corrente que a gente usa para fazer o selecionamento do disjuntor é essa corrente aqui que está na plaquinha do compressor, MCC. O que é essa corrente? Essa corrente é a corrente que ela desarma antes daquela proteção do protetor térmico, né? Ou seja, então o seu disjuntor ele vai ser dimensionado com base nessa corrente, para ele não desarmar. Ele vai desarmar o disjuntor antes de ele começar a desarmar pelo protetor térmico. Então, essa corrente aqui que a gente utiliza para fazer o selecionamento dos disjuntores.
e das contadoras do nosso sistema. E aqui, né, para ficar mais como registro para vocês, a gente tem uma análise de defeitos, né, de possíveis causas e as ações que a gente pode analisar no campo para ver se o compressor está funcionando, se a unidade está funcionando. Vou pegar um exemplo aqui, né, por exemplo, o compressor não funciona. O que você pode analisar? Você vai analisar se o disjuntor está com um defeito, então liga o disjuntor. Uma outra critério aqui, o compressor está perdendo óleo, né? Então, o que pode ser? Pode ser que está faltando refrigerante, então você vai ajustar a carga de fluido, ou o compressor está retornando líquido, né? Na hora que você vai olhar no visor, não tem óleo, então pode ser um retorno de líquido, então você precisa ajustar a sua válvula de expansão, fazer o ajuste do seu superaquecimento, né? Então, a gente tem esse quadrinho aqui de análise de defeito, caso vocês queiram tirar uma foto ou depois olhar essa apresentação aqui posteriormente, tem toda uma relação de defeitos e causas aqui para ser analisado, né? E aqui, finalizando, né, fazendo um resumo de toda os componentes, né, que além dos diferenciais que a Danfoss tem das unidades condensadoras, a gente também tem uma série de equipamentos tão possíveis, né, utilizar no sistema de resfriamento de tanque de leite, né? Como, por exemplo, a gente tem compressores variáveis, né, que é compressor para manter, se você precisa de um sistema regulado, assim, com a temperatura homogênea, você pode usar um compressor, montar uma máquina com um compressor com inversor de frequência. A gente tem software starts para fazer auxiliar na partida, válvulas reguladoras de pressão. Se você não consegue fazer no pull down, se a temperatura de descarga de evaporação é muito alta, então você pode usar válvulas reguladoras de pressão. Os trocadores, né, os trocadores da placa, né, para fazer a recuperação de calor. Então, assim, a Danfoss tem uma série de equipamentos, né, de acessórios que podem auxiliar aí nos problemas e nos desafios que a gente tem para o resfriamento de leite, né? E aqui agora eu abro para as perguntas, né? E tem alguma pergunta aí, Oswaldo? Leandro, tivemos algumas perguntas aqui já respondidas ao longo da sua apresentação pelo chat, mas ficaram algumas aqui para você responder no final. Tá, ok. Tá? O Alex está perguntando se as unidades da Danfoss elas podem funcionar tanto com tubo capilar como válvula de expansão no dispositivo de expansão. Sim, sim. A Danfoss, os compressores da Danfoss são bastante robustos, né? E a gente tem diversos fabricantes que trabalham com máquinas tanto com tubo capilar quanto com válvula de expansão. E não tem problema nenhum. Pode trabalhar com válvula de expansão e tubo capilar. Tá, legal. Tem mais umas perguntas aqui, Leandro. Olha só. O Márcio está perguntando o seguinte: como podemos selecionar um modelo de unidade condensadora para tanque de leite? Quais as informações que são necessárias? Bom, o que é importante para fazer o selecionamento, né? Primeiro, você definir a carga, né, capacidade frigorífica do seu tanque, né? Definir qual fluido refrigerante você vai utilizar, se é um R44, se é um R22. E como está naquela tabela que eu mostrei lá em cima, né, qual a temperatura ambiente. Esses são os principais pontos, né, para você... importante também é o número de ordenhas, né, que vai influenciar no tamanho do seu tanque e no tamanho da máquina. Esses são as principais informações que a gente precisa para selecionar o tanque de leite. Lembrando que a gente tem uma
ferramenta, né, chamada Q-Selector, e está disponível no site da Danfoss, é uma ferramenta gratuita que você pode imputar todas as informações, você consegue fazer a seleção da máquina, do melhor equipamento, da melhor unidade para o seu sistema. Legal, bacana. Acho que a gente tem que tocar mais alguma aqui, Leandro. O Dorinel, ele está perguntando para a gente o seguinte: quais peças estão disponíveis para reposição nas unidades condensadoras? Bom, todas as peças que eu mostrei aqui durante a apresentação, elas estão disponíveis para reposição. Filtro, visor, ventilador. O que não está disponível, né? Até um ponto, né, Oswaldo, que eu gostaria de reforçar aqui, é com relação à chapa, a chaparia. A chaparia é um item que a gente não tem reposição, a gente não consegue fazer reposição, que é um item que não é da Danfoss, é um item que é terceirizado. A base, a parte de chaparia. E aí é extremamente importante o cuidado quando for lavar essas máquinas, né? A gente sabe que para fazer a higienização do tanque, às vezes é usado alguns componentes químicos, né? Então, vamos evitar de jogar essa água que é usada para fazer a higienização, que tem alguns componentes soda cáustica, né? Que geralmente o pessoal usa para tirar a gordura do tanque. Não, vamos evitar de jogar na base, porque embora a nossa base seja uma base reforçada, galvanizada, com pintura eletrostática, isso com o tempo, ela tem alguns furos, né, que é de fixação. E com o tempo, essa água com esses componentes químicos pode começar a atacar a base e começar a deteriorar. Então, é um ponto extremamente importante, Oswaldo, evitar de lavar a nossa unidade condensadora com a água que é usada para fazer a higienização do tanque. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, Leandro, do Michael. Ele está perguntando o seguinte: qual é o número de ciclos, né, que o compressor pode ligar e desligar em 1 hora? A gente sabe que em aplicação de câmaras frias, que é mais comum a parte de ciclagem, a gente fala de no máximo 8 partidas por hora, né? Exato. O ideal é uma partida a cada 15 minutos, né? Aí daria mais ou menos 4 partidas por hora. Tá, então é menos. É menos. No caso do tanque de leite, acho que não tem essa preocupação, porque o tanque de leite trabalha no regime de pull down, né? Exato. Você desliga praticamente só depois de 4 horas, né? Que é no set point. Você não pode desligar a máquina ali, nem é interessante que você desligue a máquina nesse período, porque isso começa a afetar a qualidade do leite. Certo. Então, esse é um tipo de problema que não é muito comum nesse tipo de aplicação. Mas, em termos gerais, para outros tipos de sistema, a gente recomenda 4 partidas por hora. Então, é uma a cada 15 minutos. Uma a cada 3 minutos. Perfeito. Deixa eu verificar se tem mais alguma aqui. Tem um colega também perguntando aqui se a gente pode instalar uma unidade condensadora em local remoto, longe do tanque. E qual seria essa distância máxima do tanque? Boa essa pergunta, né? A gente pode, né? Tem diversos sistemas, né, que os nossos clientes ele faz um quadro, né, de unidades condensadoras. Isso vai depender bastante da capacidade que ele precisa, né? Geralmente, isso não dá para fazer, é lógico que isso não dá para fazer numa máquina daqueles modelos que eu citei, D36, D31, mas não, porque você precisa de um modelo que tenha tanque de leite, de líquido para comportar, né, a quantidade de fluido que vai se precisar para colocar nessa unidade. Geralmente, as nossas máquinas, o modelo D20, elas são dimensionadas para trabalhar de 30 até 40 metros de linha de comprimento de linha. Então, dá para trabalhar com a função remota. Tem uma última pergunta aqui também do Alex. Ele está perguntando qual a periodicidade recomendada para se fazer a manutenção preventiva ou a limpeza da unidade condensadora. Olha, isso depende, né? Depende do ambiente que a máquina está instalada.
Tem locais que tem bastante partículas suspensas, né? A máquina vai sujar, principalmente o nosso condensador, ela vai sujar mais rápido. Então, a recomendação seria que pelo menos a cada 3 meses, né? Se é um ambiente que tem bastante partícula suspensa, a cada 3 meses. Para um ambiente que tem uma sala de máquina, que é um ambiente mais clean, que não tenha tanta partícula suspensa, acho que a cada 6 meses é um período bom para fazer uma manutenção preventiva. Legal. Bom, Leandro, tem gente parabenizando você aí pela apresentação. De perguntas é isso. Ok. Então, pessoal, só reforçando aqui, né? Se vocês tiverem mais perguntas, caso ficou alguma dúvida, lá no começo da apresentação tem o meu e-mail, pode mandar, eu vou ter o maior prazer de responder todas. E não se esqueçam, né, no final da apresentação aqui, de responder a nossa pesquisa de satisfação. Isso é muito importante para a gente, né, e ajuda a gente a melhorar o nosso material. Então, da minha parte é isso. Eu gostaria de novamente agradecer todos vocês que participaram desse webinar e reforçar mais uma vez que a Danfoss está com uma série de webinários durante esse semestre. Então, fique atento aí ao nosso calendário e participe, porque os temas são bastante relevantes e interessantes para todos nós. Fala do YouTube. Ah, tá. Também... a gente também, um outro detalhe aqui, o meu amigo está me lembrando, já acabou de esquecendo, acesse também os nossos canais no YouTube, né? Essa apresentação vai estar disponível lá, você pode assistir, assim como outras apresentações que foram feitas anteriormente. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, acesse o nosso canal no YouTube e participe com a gente. Muito obrigada, Leandro. Obrigada, Osvaldo. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de despedirmos, assim como o Leandro já falou, gostaria de convidá-los a seguirmos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar os nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais relevantes e outras novidades. Em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular ao QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador, webinar.danfoss.com.br, e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrarmos em nossos próximos webinars. Até logo!